Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 23 de junho de 2025. Como já é habitual, às segundas-feiras nós trazemos aqui um vídeo com perguntas e respostas de vocês que me acompanham aqui neste canal. Hoje vamos trazer aqui duas perguntas importantes. Como sempre, responder em algumas linhas abaixo da pergunta feita aqui nos vídeos fica muito difícil, então vamos fazer uma explanação mais abrangente, um pouco mais prática também, porque são perguntas bastante complexas. Nós temos aqui a primeira pergunta, e eu não vou citar o nome hoje, porque são perguntas feitas às vezes no anonimato, então não podemos aqui divulgar o nome de quem faz a pergunta, mas a pergunta e as respostas servem sempre a todos vocês. A primeira pergunta diz o seguinte: sou grata por sua atenção. Se puder, gostaria que o senhor respondesse esta minha pergunta. Como a espiritualidade trata a questão da homossexualidade? União ou casamento entre pessoas do mesmo sexo biológico? Respeito às pessoas e suas escolhas, mas é natural? Por que cresceu um número tão grande de pessoas do mesmo sexo se casando? Homossexualidade sempre existiu, mas hoje a sociedade tem maior aceitação. Penso nas crianças geradas em barrigas solitárias, pagas muitas vezes. Claro que poderá existir amor num lar de pessoas do mesmo sexo ao criar uma criança, mas faltará a presença de uma figura do sexo oposto, um pai ou uma mãe biológica. Não seria prejudicial para a evolução material e espiritual dessa criança? Obrigado pela resposta. Bom, em primeiro lugar, nós vamos colocar aqui que aqui nós não damos opinião. Aqui nós damos orientação de acordo com as informações que nós recebemos, sempre com a intenção de esclarecer. Opinião, como já disse tantas vezes, todo mundo tem a sua. E vale para ele, porque se valesse para todos, então não haveria uma opinião só e seria generalizada. Existem muitos livros sobre esse assunto, mas de fato ultimamente tem acontecido certas coisas que as pessoas começam a se questionar. Será que isso é correto? Será que isso não é correto? De um modo geral, nós vamos dizer o seguinte: não existe o certo e o errado. Existem experiências, aprendizado. Não há como determinar aquilo que é certo ou errado, porque sem as experiências na dualidade, nas polaridades, a escola chamada Terra deixaria de ter sentido. É exatamente esta função do nosso planeta escola: a dualidade, as polaridades, o livre-arbítrio das escolhas, das experiências. Não há como saber o resultado sem fazer a prática. Falei agora esses dias também que não há como viver na prática do bem sem conhecer o risco e as consequências do mal. Se você tem algum percurso a fazer, uma caminhada, uma trilha, e não sabe dos riscos, onde há os locais perigosos, fatalmente você cairia e seria fatal. Então é preciso conhecer bem o caminho que está seguindo. E aqui neste planeta Terra nós viemos para aprender as polaridades dentro das possibilidades, tudo aquilo que pode se cocriar aqui. Em cada encarnação, a alma experiencia determinadas situações. Por isso nós dizemos que a alma
veste um personagem a cada encarnação. Aquela alma encarnada que hoje está na condição homossexual, ela não foi homossexual em outras vidas, apenas nesta aqui, experienciando. Provavelmente todos nós passamos por essa experiência em algum momento. Dizer que hoje tem um número maior, não se sabe. Não temos estatísticas, né? E essa informação também não importa. O que importa é que cada um está fazendo a sua experiência. Muitas vezes, a pessoa não é homossexual. Ela apenas experiencia, por uma razão qualquer, dentro desta vida, é um tempo curto, limitado, mas não é sua essência. Existe, sim, a homossexualidade, e, inclusive no livro Sexo e Evolução, do Walter Barcelos, eu até acredito que esse livro não esteja nem mais disponível, mas ele era vendido pela FEB, Federação Espírita Brasileira. Ele relata, inclusive, por que a alma escolhe vir para uma encarnação na condição homossexual. É uma inversão. O corpo masculino recebe uma alma que vem para ser uma mulher nesta vida, mas vem num corpo invertido, e vice-versa. Um corpo feminino recebe uma alma que deveria ser homem. Então ela vem com a essência dentro da sua alma, da sua consciência. Praticamente a consciência vem feminina num corpo masculino, ou vem a consciência masculina num corpo feminino. Obviamente, ela se sente desconfortável porque está num corpo trocado e todos os seus sentimentos são como se fosse, de fato, um masculino ou um feminino no seu corpo habitual, normal, biologicamente. Há sempre um propósito. O propósito da alma, quando experiencia uma inversão, tem um porquê. Muitas vezes são assuntos realmente relacionados ao sexo ou à procriação. São pendências de vidas passadas e que a alma deseja experienciar uma forma bastante difícil para quitar a conta, como se diz, numa encarnação. Às vezes precisaria de várias encarnações. Por exemplo, o pai ou a mãe que não honrou seus filhos em vidas passadas, agora vem numa condição homossexual, porque como homossexual fica difícil, porque não tem atração pelo sexo oposto, tem atração pelo mesmo sexo, e aí não há concepção. Para haver a concepção, ela precisa se violentar, porque é uma violência contra os seus princípios, praticar o ato sexual com uma pessoa um corpo diferente, mas é como a mesma consciência biológica. Fica muito difícil uma relação sexual. Então, é praticamente uma expiação. Existe também aquele que vem em missão, obviamente, num grupo que em vidas passadas criticou, abusou, desonrou pessoas que eram homossexuais, discriminou de certa forma. Agora vem no seu seio familiar alguém que vem numa missão na condição de homossexual para que as pessoas possam aceitar. Enfim, naquele livro do Walter Barcelos tem muitas explicações, eu não vou me alongar aqui, porque vamos aqui apenas responder as questões dentro desta pergunta sobre o tema. Como a espiritualidade trata a questão da homossexualidade? Esta é a primeira parte da pergunta feita aqui. A espiritualidade, vamos dizer que sejam as leis espirituais, as leis naturais da cocriação, da criação divina, não trata nem de um jeito nem do outro, porque, como eu disse, é uma condição dentro do mundo de provas e expiações. Somos nós, humanos, que devemos
tratar isso? Aprender, passar pelas provas, pelas expiações, aprender as lições e seguir adiante. As normas do Criador nos dão o tempo necessário. Se não completamos o ciclo neste planeta de provas e expiações, vamos para um outro, agora que a Terra vai fazer a transição. Oportunidade sempre haverá. Então, eu diria que a questão é apenas restrita aqui à humanidade. Como cada um de nós reage a estas situações? A espiritualidade, como se diz, não se envolve com isso. O Criador, como consciência superior, apenas diria, se fosse poder dar uma palavra, uma frase, ela diria: você tem o tempo que você quiser para aprender, para evoluir. Então, você tem o livre-arbítrio de escolhas. Faça da tua maneira. Quando você compreendeu, quando você aceitou, quando você honrou o compromisso, você já está um passo adiante, passou a fase. Seguindo aqui a pergunta, união ou casamento entre pessoas do mesmo sexo biológico? Então também é uma pergunta como que a espiritualidade reage. Eu até hoje nunca vi nenhuma orientação sobre isso, não recebi nenhuma canalização, se isso é permitido, se não é permitido. O que eu recebo sempre, coloco aqui, é que tudo deve haver dentro, tudo deve coexistir dentro dos pilares da ascensão, que são 3 itens principais: amor incondicional, compaixão e respeito. Se 2 pessoas do mesmo sexo resolvem se unir como uma união, até porque o casamento é coisa dos homens, não é coisa divina, existem as leis divinas que promovem a atração de pessoas, de grupos, para formar famílias, por exemplo. É um grupo onde há o polimento das almas, onde há a proteção daquela criatura pequena, ainda criança, que é uma alma que reencarna e que precisa de cuidados. Enfim, tudo aquilo que nós conhecemos é uma forma de se proteger o grupo, o núcleo familiar. É a primeira forma de uma sociedade, por exemplo, é a família. A família, como nós conhecemos, para procriar, precisa de um ser humano na condição de masculino e outra de feminino. Isso é em tudo, inclusive nos reinos vegetal e animal. No hominal não é diferente. Obviamente, unindo 2 pessoas do mesmo sexo, não há como procriar, a não ser que, como eu disse antes, que uma delas seja violenta, faça alguma alteração e algumas possibilidades que existem, como, por exemplo, a fertilização in vitro, fora do útero, até porque se são 2 homens não há útero, e se há 2 mulheres há 2 úteros, mas não há como. Enfim, há uma forma artificial, ou então a adoção. Mas a fertilização fora do útero não é proibida, é uma alternativa para quando não há condições da concepção. A alma vai ser concebida da mesma forma quando há a união de um espermatozoide com o óvulo que estaria no útero, pode estar fora também. Na hora da concepção, há a oportunidade da alma reencarnar, começa ali. Isso aí, eu diria que não entra aqui no mérito, porque independe. Mas vamos dizer que a espiritualidade, como aqui é questionado, não se envolve com isso. Se um par de homossexuais resolver adotar uma criança, por exemplo, tem tantas crianças abandonadas, eu acho que seria um ato de caridade. Isso eu vejo pelo ângulo daquilo que é correto. É preferível uma criança ficar abandonada,
jogada à própria sorte ou ser acolhida por um casal homossexual? Obviamente, todos diriam, é preferível que ela seja acolhida, não importa quem cuida. Às vezes o pai ou a mãe não é quem gera, é quem cuida. É claro que há uma certa deficiência na questão da formação do yin e do yang da criança, porque a criança, todo ser humano, um dia passa pela fase da criança, e é quando forma-se a sua condição de yin ou yang, o masculino e o feminino. A primeira parte, que seria a primeira fase da infância, ou a primeira infância, dos 0 aos 7 anos, a criança desenvolve o seu lado yin, que é o feminino. Por quê? Porque ela vem normalmente pelo útero da mãe, é a mãe que amamenta, então ela tem uma convivência mais estreita com a mãe. A partir da segunda infância, dos 7 aos 14, ela vai desenvolver o seu lado yang, que é o lado masculino. A presença de uma mãe biológica, de um pai biológico, de um homem, de uma mulher que não seja na condição de homossexual, vai dar essa característica um pouco mais aprofundada. Mas existe ao redor também daquela criança outras pessoas, parentes, vizinhos, amigos, que também contribuem de uma forma indireta, em questão um pouco menor, mas também contribuem. Então, não haveria também aqui tanta dificuldade. Há, talvez, uma chance um pouco menor, mas não vejo por que uma criança deixa de desenvolver o seu lado yin e yang por causa que está sendo criada por um casal homossexual. O casamento em si é uma lei dos homens. É um papel. Porque para duas pessoas, ou homossexual ou heterossexuais, se unirem, existe um papel, uma lei humana que determina certas regras. Então, aqui não vamos aqui colocar em questão, porque as leis superiores não dizem nada a respeito. São as escolhas. Todo mundo sabe o que é lícito, o que não é lícito. O que mais faz a pessoa evoluir ou estagnar na sua evolução espiritual são as suas ações. As suas ações, como ela vive a vida, o bem e o mal que faz. Vamos ver aqui, seguindo a mesma pergunta. Por que cresceu um número tão grande de pessoas do mesmo sexo se casando? Olha, em primeiro lugar, porque eu acho que as leis dos homens permitiram, porque antigamente era meio que proibido, né? Então, não vejo nenhuma situação diferente agora. O que existe hoje é que muitas pessoas estão sendo iludidas. Muitas pessoas não nascem, não têm o plano de alma na condição de homossexual. E resolvem experienciar porque é moda. Aí, aqui nós não vamos discutir modismos. Vamos aqui falar da essência realmente da alma. Quando a alma reencarna na condição de homossexual, que é um propósito da alma. Já vem o plano. E eu acho que mais ou menos, antigamente não se sabia, não se mostravam, as pessoas eram muito mais reservadas, então talvez não se notasse tanto, mas eu acho que a proporção está dentro da normalidade. Não vejo de outra maneira. Seguindo a pergunta, homossexualidade sempre existiu, mas hoje a sociedade tem maior aceitação. Sim, é verdade, eu acabei de falar isso. Há uma eu não digo exposição, a revelação. Nós estamos no tempo das revelações, tudo é conhecido, tudo é revelado, as consciências estão se expandindo, os meios de comunicação estão mais rápidos e as coisas chegam mais ligeiro e de todos os lugares. Então, parece que as coisas são diferentes, mas não tanto. Penso nas crianças geradas na barriga, solidárias, pagas muitas vezes. Claro que poderá existir amor no lar de pessoas do mesmo sexo ao criar uma criança, mas faltará a presença de uma figura do sexo oposto. Isso nós falamos agora há pouco, na questão da formação do yin e do yang do ser humano.
é o equilíbrio. Talvez algumas interferências, mas isso também existe nas famílias tradicionais ali que nós conhecemos, onde existe o pai e a mãe biologicamente dentro da sua condição de gênero. Existem muitas crianças que são jogadas à própria sorte. Então, eu acho que poderíamos dizer assim: tudo é fruto do amor ou da falta de amor. Onde há amor, há sempre uma evolução mais rápida daquela criatura que precisa de exemplos, de cuidados. Porque a criança que nasce numa família e que o amor é escasso, ela cresce com aquela deficiência e ela vai desenvolver dentro dela uma personalidade também com deficiência amorosa. E onde falta o amor, cria-se outras energias, outras frequências, que pode ser o inverso, o ódio, por exemplo. Porque o ódio não é o contrário necessariamente do amor. O ódio é a ausência do amor. Então, os espaços são preenchidos porque tudo é espaço, tudo é lugar. Então, se falta uma coisa, vem outra. Se falta o amor, o que pode se estabelecer? A ausência do amor. O que é a ausência do amor? O ódio. Nós temos que, em primeiro lugar, não querer mudar os outros e não julgar o que quer que seja. Nós precisamos olhar as coisas e ver como eu me encaixo nesta situação, como eu estou evoluindo com referência a esta situação. Eu estou compreensivo, eu tenho amor incondicional, respeitando o espaço do outro, o degrau da escada do outro. Eu não posso subir uma escada atropelando os outros. Eu tenho que procurar o meu espaço onde pôr o pé e subir, sem derrubar os outros da escada. Será que eu tenho respeito pelos outros? Porque se eu fico julgando e colocando defeitos nos outros, eu ainda não estou pronto, porque os outros refletem aquilo que está em mim. Se eu tenho amor incondicional, compaixão e respeito pelos outros, é a prova de que eu estou nos últimos degraus da escada evolutiva para a ascensão. Nós olhamos certas coisas, não temos que concordar e nem discordar. Nós temos que olhar as coisas e ver como eu estou em relação a isso. São espelhos. Já disse aqui tantas vezes que uma vez que nós ascensionarmos, nós seremos mestres ascensos, porque ascensionamos, vamos para a quinta dimensão, para um mundo mais elevado, e nós vamos poder ser mentores daquelas almas que não fizeram a ascensão, que vão para mundos ainda de provas e expiações. Como os mentores hoje auxiliam aqui a humanidade da Terra. Quando um mentor vem auxiliar um ser humano, ele não vai dizer, esse aqui é homossexual, esse aqui é uma pessoa que não tem amor, esse aqui é uma pessoa que é ladrão, que é assassino. Eles sempre vão auxiliar no momento certo, dentro da necessidade daquilo que aquele ser humano também aceita. Porque cada um está numa experiência, a alma não é aquela figura, não é aquele personagem. Aquele personagem é uma alma que está experienciando aquele personagem. Obviamente, tem almas que se comprazem tanto num personagem que repetem e repetem e repetem, vidas e vidas. Reencarnações, pós-reencarnações. E se atrasam. Mas o amparo divino, o amparo dos nossos mentores, nossos guias espirituais, ele sempre será colocado à nossa disposição quando nós queremos.
Então, se nós não temos aceitação, o respeito, o compromisso de olhar ao redor e ver os nossos irmãos, mesmo aqueles que estão no caminho torto da vida, como se diz, em alguma situação, mas olhar com amor incondicional, sem julgamento, com compaixão e com respeito. Então nós estaremos prontos para a ascensão. Caso contrário, ainda precisamos de lapidação. Então não é o outro que vai complicar a minha vida como alma, mas a minha própria vida como alma encarnada que pode complicar ou ajudar na ascensão. São as minhas ações, são as tuas ações, e nós não dependemos de nada e de ninguém que esteja externo. Apenas aprendizado. A segunda pergunta diz o seguinte: fale mais sobre o que mudará de visível e perceptível daqui a 3 meses. O mundo parece piorar. Vemos corrupção, criminalidade, insegurança, etc. em todos os lugares para onde se olha. Essa pergunta ela é referente àquele áudio de quarta-feira, 11 de junho, que dizia atenção para os próximos 3 meses. Eu acho desnecessário, mas temos que repetir mais uma vez. As pessoas ficam esperando notícias fantásticas, um grande acontecimento. E, na verdade, se nós não aguçarmos a nossa percepção, nós não vamos perceber as coisas. Por isso, atenção para os próximos 3 meses é atenção mesmo, não é você vai receber orientação, informação. Se você não prestar atenção, você não vai ver nada. Se você não estiver interessado em perceber as coisas mínimas na sua essência, talvez você vai passar 3 meses e vai dizer não aconteceu nada. Como tem pessoas, falam que acontece tal coisa, não acontece nada. Não acontece para quem não tem a percepção. Como que não acontece? Já está ficando até chato ter que dizer aqui tantas vezes a mesma coisa. Tem grandes acontecimentos a cada dia, a cada hora, a cada semana, a cada mês, a cada ano, porque estamos indo para o final da transição. Se você não viu nada mudar nesse mundo, então você não está nesse mundo, você está no mundo da Lua. Quanta coisa está mudando e rapidamente. Só que agora, se você ficar atento, você vai ver coisas realmente muito profundas, mas não vai ser lá assistindo a televisão. Eu ainda acredito que um dia a televisão vai mostrar a verdade, porque vai se obrigar praticamente. Até porque provavelmente vai sair da mão desses controladores. Mas não espere na televisão. A televisão vai te mostrar aquilo que sempre foi, aquilo que eles querem que você entenda, para te dominar, para te controlar, para que você não veja de fato. É uma distração. A televisão hoje é uma cortina de fumaça. Impede que você veja do outro lado. E é ali que está o segredo. Se você ficar aí ouvindo a televisão e seguindo o que eles dizem, então você não vai ver nada, infelizmente. O que mudará? Mudará a tua consciência. Se você não mudar a tua consciência, é triste dizer isso, mas você vai ficar na mesma, porque você é uma consciência. Eu acho interessante que tem pessoas que ficam esperando que os outros façam por ele, para ele ver as coisas. Mais uma vez, lamento dizer, se você espera que os outros façam por você, você vai ficar para trás. Porque você
é o aluno desta escola e é você que tem que fazer a prova, é você que tem que estudar, é você que tem que fazer o tema de casa, a pesquisa, é você que tem que tirar nota. Nesta escola não há cola, não há privilégio, não há cotas, não há ninguém que seja beneficiado sem o seu esforço. O próprio Cristo falou isso há 2000 anos. A cada um segundo seus esforços, suas obras. Nada mais justo. As coisas estão mudando, mas é preciso se permitir. Permita-se largar de assistir essa mídia velha, corrompida. Permita-se ver notícias de fontes onde você sente uma frequência no teu coração. E não adianta me pedir aqui que eu indique fontes, porque para cada um a fonte é diferente. Tem algumas informações que servem para uma, não servem para os outros o contrário. Sinta. Permita-se avançar além daquilo que você já é, que você já conhece. Não precisa absorver tudo. Apenas ouça, leia, pegue aquilo que ressoa com você e o resto deixa de lado, mas não jogue fora. Uma hora pode precisar. Deixe na reserva, como você disse. Nós não vamos ver ainda não, porque vai acontecer algumas coisas mais fortes mais adiante, mas sem que aconteça o que está acontecendo agora e já vem acontecendo nesses últimos 7, 8 anos, porque as mudanças reais da mudança da transição planetária, do final da ascensão das almas, começou de fato com a entrada da Terra e do nosso sistema solar, naquele tal de cinturão de fótons, em 2012. E ali iniciou-se a Era da Luz, e na Era da Luz sempre a Terra deu um salto. A Era da Luz leva uma era inteira, de 2160 anos, que é uma parte em 12 do calendário maia, que soma 25.920 anos. Só que desta vez, o nosso sistema solar entrou uma oitava na espiral galáctica. Então o cinturão de fótons não é mais fótons, é luz cristalina. E agora muda tudo, porque há um passo maior na frequência. Coloquei uma vez uma postagem que, embora nós entramos em 2012 nesse cinturão de fótons, houve um período de 4 anos para que nós pudéssemos nos acostumar com as energias novas. Então, praticamente, de 2012 até 2016, não aconteceu quase nada de importante. Mas em 2016 começou realmente as mudanças profundas. Se vocês acompanharam os textos que eu coloquei lá no Facebook, na época, 2016 em diante, vocês viram lá 2016, 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, que é agora, uma sequência. Na medida que nós recebemos orientações, nós vamos colocando, é uma sequência, é um caminhar. É claro que tem pessoas que começaram a acompanhar o meu trabalho há pouco tempo, então não tem a informação, mas tem lá os textos. Por isso nós, nas sextas-feiras, colocamos um texto antigo, uma leitura, para que alguém possa realmente ver lá como é que estavam as coisas lá atrás e fazer uma comparação com hoje. Ah, mas não acontece nada. Não acontece nada para quem não se permite. Só que a maioria das coisas que acontecem nós não vamos ver, porque não precisa. Simplesmente acontece para que a mudança vai se formatando, que vai se
completando e nós vamos juntos. Nós não precisamos saber tudo. Aliás, eu diria que nós não sabemos quase nada do que acontece, mas um pouquinho para dizer sim, está acontecendo. Então aqui a pergunta diz: fale mais sobre o que mudará de visível e perceptível daqui a 3 meses. Olha, eu diria que visível e perceptível, muito pouco. Mas que nós vamos sentir e saber e entender que mudou muita coisa. São muitos fatores. Eu diria milhares de coisas aqui e ali. Não tem como relacionar. Até porque nós não recebemos a informação assim. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai fulano de tal, ciclano de tal. Não. Nós recebemos a informação como uma imagem holográfica, como uma paisagem praticamente, vamos dizer assim, e nós temos que decifrar isso. Não há um roteiro que nós possamos dizer, amanhã vai acontecer isso, a semana que vem vai acontecer aquilo. Não, isso não existe. Os canalizadores conscientes e bem intencionados recebem desta forma. Agora tem aquele que inventa também, obviamente. Mas daí é outra história. Quando alguém inventa um assunto, você sente que não está certo. Porque é uma energia, uma frequência. Você vai ouvir, vai ler e você vai ver que existem coisas que não fecham ali. Claro que às vezes é falta de compreensão, de entendimento, mas dá para sentir, olha, eu acho que isso aqui não é verdade. Como esses dias eu vi uma canalização e olha, numa pessoa que eu até dava crédito. Não a pessoa que divulgou, a pessoa que canalizou. A Federação Galáctica de Mundos nos traiu. Na hora eu já disse, não é verdade. Isso não existe. Ou então não entendemos nada dos planos divinos. Agora, depois de uma semana, parece que as coisas começam a se esclarecer, de fato. É uma fake news, como se diz, né? Mas como um canalizador daqueles consegue trazer uma informação distorcida? Pode ser que no momento que ele canalizou, ele estava numa frequência muito baixa. E é assim que se interpreta, se a frequência está muito baixa. O ângulo da visão da imagem, da holografia, é totalmente distorcido. Ou então é uma pessoa infiltrada. Obviamente, temos que ficar atentos. A Federação Galáctica de Mundos não vai trair jamais uma humanidade, um planeta, seja lá o que for. Ou então essa questão do mundo divino e criado por uma consciência única e maior, então tudo é uma falácia. Vamos considerar, né? Ou nós acreditamos, fazemos a nossa parte dentro daquilo que realmente sentimos, então somos marionetes, como almas também, não só como corpos. Mas é visível que as coisas muitas vezes são distorcidas de propósito. Criar medo, insegurança. Então eu não vou fazer mais nada porque posso esperar muita coisa. Agora da Federação Galáctica de Mundos não posso esperar mais nada que nos traia, então vou esperar o quê de quem? Somos órfãos? Não. Não. Nós somos muito mais podemos imaginar. E essa mensagem já me veio muitas vezes. Nós não acreditamos, mas somos amparados. Então, essas distorções de informações é preciso ter um pouco de cuidado e descartar, não entrar no medo, porque é isso que exatamente é o interesse, criar mais medo, desesperança. Para terminar, então, essa pergunta segunda diz assim: o mundo parece piorar. Vemos corrupção, criminalidade, insegurança, etc. Sim, com as revelações. Nós não temos como finalizar essa caminhada em mundo de provas e expiações sem ver a verdade no final. As revelações.
Sempre houve isso, mas não era visível, era bem escondido. Agora não tem mais como esconder, porque a luz se fez de tal forma que não há mais aonde esconder. Não há mais dobras, não há mais cantos escuros, não há mais porões escuros. Tudo se faz. A Terra vai ser iluminada até o seu núcleo central, sua mandala de cristal lá no centro. Tudo vai ser iluminado. As consciências vão ver aquilo que não viam antes. Já foi dito aqui há poucas semanas que nós vamos nos surpreender com as coisas, uma vez que cada um vai mostrar a sua potencialidade. Aquele que já age no bem vai mostrar que ele ainda é melhor do que se imaginava, e aquele que age no mal vai se mostrar que ele é ainda pior do que se mostrava. Porque nós vamos ver a essência por inteiro, não mais em partes, não mais em fatias. Então não é verdade que o mundo parece piorar. O mundo está sendo iluminado e nós conseguimos ver a realidade, aquilo que sempre foi, cada vez mais visível. Então, lembrando que o caos aparente é a prova, de fato, que há mudança. A mudança está acontecendo e está indo para o seu final. Tudo isso, corrupção, criminalidade, insegurança e tudo que não é da luz, que é antiético, tudo isso vai deixar de existir nesse planeta. Mas é preciso trazer a luz para dissolver essas sombras. São sombras no caráter, na personalidade de almas que ainda precisam de lapidação. Tá bom? Então agora eu vos deixo o meu abraço de luz em cada um de vocês.